pessoal, eu sou a Paty e voltei com mais um vídeo de primeiras impressões comentadas dos animes de 2019 da temporada de inverno. E se você ainda não sabe quais são os animes que fazem parte dessa temporada, eu vou deixar o link aqui no card para vocês assistirem depois o nosso guia da temporada de inverno de 2019. Então, vamos lá começar? E hoje nós vamos falar de Yakusoku no Neverland ou The Promised Neverland, que é o anime das criancinhas que parece fofinho, mas que na verdade tem umas coisas muito obscuras acontecendo. Eu confesso pra vocês que eu assisti o primeiro episódio meio meh, porque tipo, mesmo não querendo, eu já tomei tanto spoiler desse anime, tanta gente já falou desse anime, tanta gente já falou do mangá, que pra mim eu assisti já sabendo o que ia acontecer, então pra mim não foi nenhuma surpresa, não foi assim tipo, nossa, meu Deus, aconteceu isso. Eu já sabia que o que ia acontecer, como que era a história, então eu fui assistir sem expectativas. Mas não estou falando que o anime ele é ruim, eu só tô falando que, como eu já sabia do que se tratava, eu não tomei nenhum susto, eu não fiquei impressionada com muita coisa. Nesse anime a gente vai acompanhar Norman, o Ray e a Emma e as outras crianças desse orfanato, que não é bem um orfanato, né, só que elas não sabem disso, tentando fugir dali, porque nesse orfanato existem diversas crianças pequenas. De onde que nascem essas crianças? Eu fico me perguntando como que tem tanta criança num lugar só. Cadê os adultos? Cadê os pais dessas crianças? E eles vivem lá e são todos como irmãos, eles se tratam como irmãos, eles brincam. A brincadeira que eles mais gostam de fazer é a de pega-pega, né? Que você precisa usar o seu cérebro e usar muita estratégia para não ser pego e se esconder do que está perseguindo. E esse orfanato ele é cercado, ele tem várias cercas rodeando o local e também um portão bem alto que todo mundo fica se perguntando o porquê desse portão e por que eles não podem se aproximar desse portão. A cerca, apesar de ser baixinha, que uma pessoa consegue passar só passando o pé assim, por que eles não passam? Eles confiam tanto nessa mãe, né, nessa pessoa que cuida deles, que ela fala não é pra passar e eles simplesmente não passam. Eu, se fosse eles, como uma pessoa muito curiosa, eu certamente ia falar, meu, quer saber? Eu acho que eu vou passar pra ver o que tem do lado de fora, porque eles não sabem o que tem lá. Outra coisa é que essas crianças elas são submetidas a testes bastante difíceis, a testes de uma tecnologia bastante avançada e a gente não consegue entender em que período que se passa, porque fora das salas de testes tudo parece muito arcaico, mas as salas de testes ela tem uma tecnologia muito alta, tanto que eles leem vários códigos de barra. Outra coisa que a gente percebe é que as crianças elas possuem números tatuados no pescoço. O que eu reparei é que os três mais velhos, que é o Ray, o Norman Bates e a Emma, eles possuem números iniciais diferentes, mas o final é sempre o mesmo, que se eu não me engano é 194. E a gente percebe que esses números significam a inteligência deles, que quanto mais inteligentes, mais alto o número, talvez, não sei. E a gente vê que a Connie, né, a mais novinha, ela foi a que alcançou menos pontuação. E a gente vê também um calendário marcando dia 12, alguma coisa, e de repente eles colocam o nomezinho dela lá como que se não tivesse escolhido, até aquela data eles não tivessem escolhido quem iria, e agora eles resolveram colocar a Connie, que é a Connie que vai ser adotada pelos pais. Mas só que não, né? A gente sabe que as crianças, elas vão pra algum lugar, elas desaparecem, elas não mandam mais cartas, e isso revolta as crianças, porque eles são assim, as pessoas que saem daqui, os nossos irmãos que foram embora, que foram adotados, por que eles nunca mandam cartas pra gente? Por que eles nunca escrevem pra gente? E a Connie, tadinha, ela fala, não, eu vou escrever todo dia pra vocês, podem ficar tranquilos. E aí chega o fatídico dia da Connie ir embora, e o Dom, que ele é o mais próximo dela, ele fica bastante chateado, começam a chorar. Todas as crianças, na real, elas choram porque eles se consideram irmãos e eles são muito próximos, e aí ela vai embora. Só que aí ela esquece o seu bichinho, né, de pelúcia em cima da mesa, e a Emma, ela desesperada, fala, tipo, ela esqueceu o coelhinho, eu vou levar lá pra ela, porque acho que ainda dá tempo, porque percebem que o portão ainda tá com a luz acesa, né? Então a Emma e o Norman, eles vão correndo levar esse bichinho de pelúcia pra Connie. Só que quando eles chegam lá, eles se deparam com uma coisa que eles jamais imaginariam que iria acontecer, né? Eles veem a Connie morta dentro de um caminhão, e aí eles ficam completamente assustados e começam a ouvir vozes, aí eles se escondem debaixo do caminhão, e quando eles olham, assim, duas criaturas enormes com 3 olhos, parecendo um monstro, sai de dentro da porta, e eles falam. As criaturas, elas são inteligentes, elas se comunicam com a fala humana, mas aparentemente eles não são daqui. E aí eles falam que aquela fazenda produz o produto de melhor qualidade, que aquela menina parecia muito suculenta, só que eles aparentemente estavam
levando ela pra outra pessoa. E aí, fazendo um parâmetro, se ele falou, essa fazenda produz pessoas de melhor qualidade, isso dá a entender que não existe só aquela fazenda, e existem outras fazendas em outros lugares. Outra coisa que me deixou intrigada também é que a Isabela, que é a mãe de todo mundo lá no orfanato, por que ela consegue se comunicar com eles e qual que é o mistério? Porque ela é adulta e ela tá falando com esses monstros, qual que é o mistério? E aí eu fiquei pensando se isso tem relação com os testes que eles fazem. Quanto mais inteligente for a pessoa, mais ela vai passando nos testes. A menos inteligente, né, a pessoa que tirar menos pontuação no teste é que é escolhida para ser levada para esses monstros. E enquanto você for acertando, você vai sobrevivendo. Então talvez ela seja uma pessoa muito inteligente, muito forte, muito esperta, atlética. Ela seja a melhor dela, no caso da época dela, que ela conseguiu chegar à idade adulta, e quando eles chegam à idade adulta, os bichos não têm mais interesse. Eles têm interesse em crianças. Pelo menos é isso que eu tô achando. Eu tive muitos spoilers, mas isso é uma teoria que eu fui construindo conforme eu fui assistindo um episódio. E outra coisa sobre a Isabela é que como que ela consegue ser uma pessoa tão mentirosa, tão fria, que ela é toda amorosa com as crianças, e aí quando ela tá entregando ele pra esses monstros, ela tá com um olhar frio, um olhar meio... Será que alguma coisa acontece? Eles fazem algum tipo de lavagem cerebral ou alguma coisa? Não sei, pra deixar a pessoa desapegada dos outros, porque é normal você viver com um monte de criança, você se apega, você se sente mãe delas, e ela de repente entrega pros bichos, mata ela e fica assim, sem nenhuma reação, ela não tem nenhum sentimento. Será que é medo que ela tem, ou ela é assim mesmo, desumana, desalmada, o que que é? Outra coisa que me deixou intrigada também nessa cena foi que a menina, ela tava com uma rosa fincada no peito. E aí eu fiquei me perguntando, aquela rosa nasceu dela, porque por algum motivo eles têm alguma semente implantada neles, quando eles nascem, ela vai crescendo, e na hora que ela desabrocha é a hora dela morrer, é a hora dela ser entregue pra esses monstros, ou o monstro matou ela com aquela planta, ou aquela planta é alguma arma. Eu não entendi o que é aquela rosa. E os monstros, né? Eles são extraterrestres, eles são daqui mesmo, eles são pessoas que evoluíram em monstros, ou eles são monstros evoluídos porque eles comem os cérebros das crianças que são cultivadas nessas fazendas, e aí eles adquirem a inteligência delas. Por isso que eles fazem aqueles testes de inteligência, para elas serem bastante inteligentes. E quanto mais inteligente, mais valioso é a criança, e mais valioso é o prato para eles. E aí, continuando, eles pegam essa menina, colocam ela dentro de um tubo que eu acho que tem formol para conservar, e vão levar ela para os chefões dele. Aí um desses bichos, ele percebeu um cheiro diferente, e ele viu que vinha debaixo do caminhão, e aí quando ele foi olhar, graças a Deus, o Norman e a Emma, eles já tinham fugido faz tempo, e aí a Isabela, né, a mãe, ela encontrou o bichinho de pelúcia que eles foram levar pra Connie. Aí ela já ficou naquela, ela não trouxe isso, quem foi que trouxe? Mas ela sabe que alguém esteve lá, e ela vai tentar descobrir quem foi. E aí a Emma e o Norman, eles saem correndo, eles voltam, assim, desesperados pra dentro de casa. A Emma vomita. Ela, não acredito que é isso que estava acontecendo, a gente achando que todo mundo tinha sido adotado, e na verdade eles estavam virando comida de uns monstros estranhos. O que é que tá acontecendo aqui? Por que isso tá acontecendo? Por que que ela faz isso com a gente? E aí o Norman e ela, eles resolvem que vão fugir dali. E ela fala, tudo bem, eu vou fugir, mas só se eu levar todo mundo comigo. E a mesma coisa que eu faria, eu não conseguiria de jeito nenhum saber dessa história, saber que todo mundo ali tá sendo criado pra morrer, e eu vou fugir e vou deixar as outras crianças ali. Não, eu só ia fugir se todo mundo viesse comigo. Se fosse pra vir ninguém, eu ficava lá também. E aí os dois, eles voltam para o orfanato, pra dentro da casa, e o Ray, ele percebe que tem alguma coisa estranha, e ele ouve os dois conversando, falando que vão fugir dali, que eles precisam bolar um plano, só que ele não se mostra, né? Ele acha que vai acompanhar distante, ou talvez depois eles contem o plano pra eles, e aí eles vão bolar alguma coisa pra conseguir fugir dali. E uma coisa que o Jean, que ele tava falando, que ele não confia no Norman. Ele fala que ele tem uma cara muito estranha, que ele é muito calmo, que ele é muito cara de nada, e ele acha que pessoas de cabelo branco não são muito confiáveis. Ele acha que ele vai acabar traindo ela de alguma maneira ou em algum momento. Sobre o episódio é isso. Agora falando um pouquinho das partes técnicas, eu gostei bastante da trilha sonora, e também gostei bastante da animação. O Cloverworks, ele mandou muito bem. E é aquela animação meio desenhada a lápis, assim, eu acho bastante interessante, eu acho ela bem bonita. E é isso, eu achei que eu ia me surpreender um pouco mais, mas eu acho que pelo tanto de spoiler que eu já tinha tomado, então ele passou meio que despercebido, assim, ele passou como um anime normal, mas ele é um anime bom, é um anime promissor. Eu achei a temática dele bastante interessante, né? Já pensou? É a mesma coisa que os animais devem pensar quando eles estão lá nas fazendas, né? Eu tô sendo
criado aqui pra ser comido pelos humanos, só que no caso inverteu aqui, a gente tá sendo comido pelos monstros. Eu teria me surpreendido com a história do mangá, e aí eu ia ficar na expectativa de ver aquilo tudo animado, então pra mim seria uma experiência melhor, mas eu gostei e vou continuar assistindo. Eu quero saber agora a opinião de vocês, deixa aí nos comentários o que vocês acharam do primeiro episódio de Yakusoku no Neverland ou The Promised Neverland, o que vocês acharam das minhas impressões. Deixa um like, compartilha o vídeo com os amigos, se inscreva se ainda não é inscrito e também nos siga nas redes sociais. Eu vejo vocês no próximo vídeo, beijos e tchau, tchau!